Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2020 aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Os Bons e Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. E hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem como título A Sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. O texto do dia se encontra em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 9, que diz assim: E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A nossa síntese destaca: a sunamita nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus e que tais atos têm sua recompensa. Generosidade, a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus. Queridos, a generosidade é um ato de bondade. Está fundamentada no ato de compartilhar. Uma atitude nobre de quem reparte aquilo que possui. A pessoa que tem generosidade compartilha os seus tesouros, né? Isto é, os seus bens materiais, seu conhecimento, talento, seus dons e muitas outras coisas. Simplesmente porque isso pode trazer benefícios às outras pessoas, sem esperar nada em troca. Isso é generosidade. A pessoa generosa dá sempre além do que esperam dele. Sempre dá alguma coisa a mais. Nós podemos praticar ações generosas em nossos dias. Podem ser ações simples, como ceder o lugar aos mais velhos, que por muitas vezes não têm condições de ficar em pé por muito tempo. Em casa podemos ser generosos com os nossos familiares em tarefas domésticas. Um simples ato de fazer um café para o outro quando este está cansado do dia de trabalho, preparar um lanche. Podemos no trabalho também auxiliar com conhecimento técnico um amigo que está encontrando dificuldade. Podemos doar quantias em dinheiro para instituições que praticam a beneficência. A generosidade sempre tem como finalidade o bem maior. O amor em tudo existe. O coração de uma pessoa generosa é repleto de bondade e nobreza. A prática da generosidade pode ser em grandes ou pequenas ações, e elas igualmente contribuem para a expansão das nossas virtudes, florescem em qualquer estação e espalham bondade pelo mundo. Hoje vamos estudar a respeito de uma mulher que foi muito generosa, Sunamita. E muito, queridos, temos que aprender com as lições de vida que ela nos passa, através da sua história. Então vamos à lição? A introdução da lição diz assim: o período da monarquia em Israel não foi dos melhores no quesito liderança, especialmente no Reino do Norte, mas Deus tinha seus servos ali, que fizeram a diferença. Nesta lição trataremos da Sunamita, uma mulher que se dispôs a ser bênção para o profeta Eliseu e de como Deus retribuiu as suas ações. O ponto 1 aqui da lição: a mulher que vivia em Sunem. Sunem era uma localidade situada no território destinado à tribo de Issacar, no sul da Galileia e ao norte de Samaria. Levando em conta que essa localidade era próxima a Jezreel, pode-se entender que Sunem não estava distante dos acontecimentos que antecederam o ministério de Eliseu. É provável que Sunem fosse um lugar que tivesse espaço para a permanência de grupos grandes de pessoas, pois no reinado de Saul, após a morte de Samuel, os filisteus se acamparam em Sunem
para atacar os hebreus, naquela que seria a última guerra em que Saul participaria antes de se matar. Então, no sul da Galiléia, no extremo leste da baixada de Jezreel, ficava a cidade de Sunem. Esta pequena cidade presenciou duas das batalhas mais significativas da história bíblica, que foi a batalha de Gideão e os seus 300 e a última batalha de Saul, que acabamos de falar. Mas também ficou famosa como lugar do nascimento de duas mulheres que eram exemplos de amor leal. Atrás de Sunem erguia-se um morro que se pensa ser Moré, ao passo que do outro lado da baixada, a uns 8 quilômetros mais ou menos, ficava o Monte Gilboá. Entre essas duas elevações havia uma terra frutífera, bem regada, uma das regiões mais produtivas de todo Israel. Essa terra fértil era a zona rural em torno de Sunem. Foi o cenário de uma das mais encantadoras histórias de amor já contadas, o Cântico de Salomão. Este cântico fala de uma bela moça camponesa que preferiu casar-se com seu amigo pastor e a aceitar a oferta do rei Salomão, a se tornar uma das suas esposas. Mas houve também uma outra mulher, sunamita, que viveu ali em Sunem. Não sabemos nada sobre a sua aparência física, mas certamente ela era bela de coração. A Bíblia diz que ela se restringia ou dava-se muito trabalho para fornecer ao profeta Eliseu regularmente refeições e acomodações. Podemos imaginar como Eliseu ficava grato, depois de uma longa e cansativa viagem, de poder voltar ao pequeno quarto de terraço que ela e o marido dela tinham preparado para o profeta. É provável que ele visitasse muitas vezes o lar deles, visto que o seu ministério se estendeu por 60 anos. Por que insistia esta mulher sunamita para que Eliseu ficasse na casa deles cada vez que passasse por ali? Porque dava valor ao trabalho de Eliseu. Este profeta, humilde e abnegado, atuava como a consciência da nação, lembrando a reis, sacerdotes e ao povo o dever deles de servirem a Deus. Sem dúvida, a sunamita foi uma das pessoas em que Jesus pensava quando disse assim: quem receber um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Deus concedeu uma recompensa especial a esta mulher que o temia. Embora ela tivesse sido estéril por muitos e muitos anos, ela acabou dando à luz a um filho. Anos mais tarde, recebeu também a ajuda divina quando uma fome de 7 anos assolava a terra. Este relato comovente nos faz lembrar que a bondade que mostramos aos servos de Deus nunca passa despercebida de nosso Pai Celestial. Nossa lição aqui também destaca um santo homem de Deus. Não é possível saber se a sunamita conhecia o profeta e a importância dele para a nação do norte, ou mesmo se ela sabia que Eliseu era o sucessor de Elias, mas ela reconheceu nele um homem de Deus. Mais que ser um homem de Deus, ela diz que ele é um santo homem de Deus. De alguma forma, a santidade de Deus na vida do profeta havia sido expressa, e isso faz a diferença. Eliseu, pelo relato, somente comia pão na casa daquela mulher, e não há registros de profecias ou milagres nessa parte do texto. Ao que nos parece, a santidade vista no profeta está mais associada ao jeito com que mantinha sua postura. A verdadeira santidade é vista no convívio diário com o próximo. O texto aqui em apreço não diz quais eram as qualidades de Eliseu ou a razão que levou a mulher a reconhecê-lo como o homem de Deus.
Talvez esse reconhecimento estivesse ligado à sua posição de profeta. Encontramos na Bíblia muitas referências relacionadas ao padrão de uma pessoa de Deus. Elas mostram qualidades e características que envolvem a vida de uma pessoa que agrada a Deus e anda segundo a sua vontade. Você pode ser um homem de Deus em qualquer circunstância, desde que aceite o propósito divino para a sua vida aqui na Terra. O reconhecimento das pessoas nem sempre acompanha o reconhecimento de Deus. Pode ser que o reconhecimento de algumas pessoas ocorra somente depois da morte do homem de Deus, como aconteceu com os soldados romanos diante de Cristo crucificado. Eles falaram: este realmente era um homem de Deus, era o Filho de Deus. Na história bíblica, ser chamado de homem de Deus significava uma honra incomparável para a pessoa. Infelizmente, em nossos dias, essa honra tem sido banalizada por pessoas que se dizem de Deus, mas desonram o Evangelho de Cristo. Infelizmente. E tem muitas pessoas que dão esse mau testemunho. Se dizem homens de Deus, homens santos, mas o seu testemunho de vida é totalmente ao contrário. Mas Deus está vendo tudo isso. Ponto 2 aqui da lição: milagre e a diversidade. Estendendo sua prática de hospitalidade, a sunamita e seu esposo constroem um cômodo onde o profeta poderia descansar. As decisões daquele lar eram tomadas com base no diálogo. Quando há diálogo no lar, as ações são tomadas em consenso. Um quarto foi construído, servindo de refúgio para o homem de Deus. Tal atitude foi tão nobre que Eliseu quis saber o que ele poderia fazer por ela. O profeta Eliseu exercia o seu ministério quando foi encontrado pela sunamita. Aquela mulher era temente a Deus e, por seu relacionamento com Deus, tinha discernimento para ver que Eliseu era um homem separado por Deus. A sunamita e seu esposo constroem um quarto para Eliseu. A partir daí, Eliseu torna-se hóspede deles. E como forma de retribuição, como forma de pagamento, Eliseu pensou em falar com o rei para, quem sabe, lhe retribuir algum favor. A sua resposta foi: eu habito no meio do meu povo. A resposta da sunamita para Eliseu. Ou seja, eu sou feliz nesse lugar. Não necessito de mais riquezas. Me agrado com o convívio com o meu povo. Eliseu então pede a Deus que lhe dê um filho, pois aquela mulher era estéril e não tinha filho algum. Passado algum tempo, o filho nasceu no devido tempo em que o profeta prometeu. E quando a criança ia crescendo, ela acabou sentindo uma forte dor na cabeça e acabou falecendo. Mas esta mulher não chorou, nem mandou enterrar o seu filho, mas deitou o menino no quarto de Eliseu. Reuniu os empregados, preparou jumentas e foi até o Monte Carmelo, ao encontro do profeta Eliseu. Sem olhar para a situação, para o problema, a sunamita corre ao Carmelo, que significa presença de Deus. A vida de sunamita pode ser uma lição para os dias atuais. Como a sunamita, podemos ter discernimento para nos posicionar segundo a vontade de Deus, não sendo coniventes, nem omissos nos momentos de adversidades, mas mantendo firme a convicção de que somos chamados como instrumentos nas mãos de Deus, sendo solidários e atuantes. Acreditar no impossível de Deus para nós, no caso da sunamita, a ressurreição do seu filho. Ponto 3 da lição, partindo para o final. A ação de Deus na vida da sunamita.
Dada a insistência da sunamita em não se afastar do profeta, este vai até Sunem e se depara com o corpo daquele menino, no próprio quarto do profeta, onde esse descansava quando passava ali. Além de Deus não ter dito nada ao profeta, havia um corpo esperando para ser sepultado. Deus então usa seu servo para trazer de volta o menino. Da mesma forma que a sunamita foi generosa com o profeta, construindo-lhe um quarto para descansar e colocando nele uma cama, Deus foi generoso para com ela, pois a ressurreição do seu filho ocorreu no mesmo quarto que foi construído para abrigar o profeta. Sem olhar para a situação, para o problema, a sunamita corre ao Carmelo, que significa a presença de Deus. É assim que devemos ser. Nos momentos de adversidade, de luta, de provação, devemos acreditar no impossível e correr para a presença do Pai. Ela demonstrou autocontrole, equilíbrio emocional e não se desesperou. Acreditou naquilo que os seus olhos não podiam contemplar. Sonhou com a vida. A mãe aflita, mas crente, cheia de fé, foi imediatamente ter com o homem de Deus, pois foi por meio dele que Deus tinha transmitido a promessa que satisfez o desejo do seu coração, o seu filho que ela tanto esperava. E ela resolveu declarar a ele o seu caso, para que ele o pudesse expor diante de seu Deus e obter, queridos, para ela uma resposta de paz. Ela acreditava que o Deus que lhe deu um filho poderia ressuscitá-lo. E Deus honrou sua fé e trouxe seu filho de volta à vida. Queridos, Deus está interessado no desenvolvimento de nossa fé, de moldar a nossa vida, de ampliar a nossa visão, os nossos horizontes, através da sua graça, do seu amor e da sua habilidade para satisfazer as nossas necessidades. Não importa o que a vida pode trazer, vamos buscá-lo em cada situação. Desenvolver a fé é ver além, ainda que obstáculos estejam à nossa frente. Devemos procurar agir como a mulher sunamita, buscar a paz e descanso em Deus, sabendo que Ele é fiel para fazer muito mais do que pensamos. A conclusão. A sunamita nos mostra que podemos usar nossos recursos para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nos fala também que há momentos em que Deus nos permite passar por situações adversas, mas que Ele sempre terá uma solução. E por fim, mostra que nossas ações em benefício de outras pessoas, de forma sincera, são aprovadas por Deus e que Ele nos retribui no devido tempo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.